E aí, pessoal, bom dia. Você internauta aqui do Jornal Semanário que nos acompanha. Bom dia para você que ainda acompanha a gente aqui pela manhã e boa tarde para você que vai acompanhar esse vídeo à noite, ou à tarde, ou boa noite também para você que vai estar assistindo esse vídeo na parte da noite. Estou aqui hoje, sexta-feira, dia 25 de março, com a doutora Maiara Bresciani Molla, que é advogada no escritório Bresciani Advocacia, ela que é formada em Direito aí pela PUC Campinas, pós-graduada em Direito Tributário pelo Instituto Brasileiro de Direito Tributário, IBET, né? E pós-graduada também em Direito da Família e Sucessões pela EBRAD. Bom dia, doutora, tudo bem? Bom dia, tudo bom? Tudo jóia. A doutora Maiara, que é colunista do Jornal Semanário, ela também, com o doutor Felipe aí, revezam semanalmente aí, trazendo artigos na área do direito, só que facilitando a linguagem, né, para trazer uma linguagem mais fácil diferente e de fácil entendimento aí para os leitores do Jornal Semanário, tanto na versão impressa quanto na versão digital aqui no nosso site do Jornal Semanário. E hoje a gente vai estar inaugurando aqui esse espaço, né, sob o olhar do direito, com um artigo que saiu nessa sexta-feira aqui, já está disponível no site também, está na versão impressa do jornal, um artigo onde fala sobre guarda compartilhada, né, e dissenso entre os pais. Então, é esse assunto que a gente vai debater hoje, e depois, no final, eu peço para você que tem alguma dúvida nesse campo do direito, na área de direito, que deixe a sua sugestão de pauta também, para que a gente possa estar analisando o assunto e trazendo aí para próximos artigos também, né, doutora? Correto. Legal. Túlio, essa questão ela é um pouco polêmica, né? Porque tudo que envolve direito de família, envolve crianças e os genitores, né, no momento de separação, acaba sendo polêmico, né? Mas o tema é sobre a questão da guarda compartilhada, o dissenso, né? Seria os pais eles não concordarem em compartilhar a guarda do filho. É óbvio, para mim é muito nítido que se já está havendo um divórcio litigioso ou uma dissolução litigiosa, não há consenso entre os pais. Então, na minha opinião, isso não deveria nem ser discutido. Porque se fosse algo consensual, obviamente que os dois seriam ingressados com uma ação em conjunto. Então, se eles estão disputando guarda, estão discutindo outras questões, não há consenso entre os pais, né? Mas muitos juízes e até têm entendido que na falta de consenso entre os pais não se sugere a guarda compartilhada. Quando a gente vê às vezes relatório também de assistente social e a da perícia que é realizada no processo para embasar a decisão do juiz, também muitas vezes tem indicado que na falta de consenso não se indicaria a guarda compartilhada. Porém, a lei ela é muito clara. A guarda compartilhada, só para que fique fácil de entender. Quando as pessoas moram juntos, não existe uma regulamentação judicial da guarda, né? Os dois pais estão morando juntos, então a guarda é compartilhada entre os genitores. Quando se separa, existe uma cultura da guarda ser exercida por um dos genitores. Na maioria das vezes ela é exercida pela mulher, mas há ainda casos de ser exercida pelo homem. Mas isso é uma cultura da nossa sociedade. Então, o filho ele passa a morar com um dos genitores e a guarda é exercida exclusivamente pelo outro. E aquele que não exerce a guarda paga a pensão, né? Só que hoje, através das mudanças da lei, foi regulamentada a guarda compartilhada. E está sendo esclarecido o que é a guarda compartilhada, né? E nessa guarda compartilhada, os dois pais, eles não é que o filho vai morar com um ou com outro, ou com os dois. Não é essa a questão da moradia. Porque existe a possibilidade da guarda compartilhada com residência fixa com um dos genitores. Mas a questão é que o pai, que não mora com o filho, ele tem um livre acesso à criança. Então, há um compartilhamento do tempo e dos deveres também e das decisões que são tomadas com relação ao filho. Ao meu ver, e existem também estudos que falam sobre isso, que é o ideal, que é o melhor para a criança, porque ela cresce com um referencial de pai e mãe, e não só com um referencial de mãe ou com um referencial de pai, porque aquele que não reside mais com ela, mesmo assim, passa tempo com ela, convive com ela.
vai à reunião da escola, participa da apresentação, ele não é excluído. Na guarda compartilhada, a gente não é o direito de visita, que, a meu ver, chega a ser ridículo, vamos dizer assim, né? Para ficar fácil de entender. Eu falar que um pai vai visitar um filho, embora em muitos casos, né, existam pais que visitam filhos, mas eu tenho visto que os pais eles não querem visitar os filhos, eles querem participar da vida do filho. Então, quando eu falo da guarda compartilhada, eu possibilito a regulamentação da convivência do pai e do filho. Porque visita, eu visito um amigo, eu visito um colega, mas o filho não é visita. Então, o pai ele tem direito de conviver com o filho maior tempo. Não é aquela coisa, olha, de 15 em 15 dias, tal hora, você tem o direito de estar com aquela criança. É uma possibilidade mais ampla. Uma vez por semana, eu acredito que, assim, resumidamente, né, o que você quer dizer é que, assim, apesar da separação do casal, o convívio entre pai e filho e mãe e filho, ele continua normal, com livre acesso entre ambas as partes, né, e eu acho que a discussão, ela entra no âmbito na hora que não há o consenso entre pai e mãe, né, que às vezes o casal se separa, mas se separa de maneira... com os ânimos, né, exaltados, e um não quer ver a cara do outro e isso acaba respingando no filho, né? E aí por isso que acho que acredito que entra essa briga, essa questão vai ficar comigo, eu não quero ver, você vai ver seu filho só, né? Eu acho que um pouco dessa questão que entra em discussão, né, doutora? Porque na teoria é muito fácil, né? O problema é a prática, certo? Só que os pais, eles são os adultos e as crianças são as crianças. Então, quando o pai e a mãe têm que fazer concessão e tem que deixar o ego de lado para atender o melhor interesse da criança, é o que tem que ser feito. Então, se é melhor para a criança que ela cresça com os dois, independente do que os separandos estão sentindo com relação a um ao outro, isso tem que ser buscado. Então, hoje, existe sim entendimentos, tá? Inclusive do Superior Tribunal de Justiça, que possibilita a fixação da guarda compartilhada, mesmo quando não há consenso entre os pais. Porque entende-se que é o melhor para a criança. Então, o ideal a ser buscado é o melhor interesse da criança. E os adultos que se busquem entender. E não quer olhar um na cara do outro, que muitas vezes acontece, tudo bem, mas aquele que não reside com o filho tem direito de passar mais tempo com o filho, tem direito de participar ativamente da vida com o filho, independente do que existe entre os genitores ou não. E a guarda compartilhada hoje, como você mesmo disse, né, ela já, mesmo tendo essa ausência de consenso entre os pais, ela vamos dizer assim, está previsto em lei, né, que é a melhor opção, né, principalmente quando não há consenso entre os pais, que os pais querem ter o acesso, e se não há consenso, a guarda compartilhada ela é uma das melhores opções, mesmo, né, você frisou bem no artigo, né, que tem que ser analisado caso a caso, né, mas que a primazia ali, ela vem em querer defender os direitos da criança em si, né? De que o melhor para a criança é crescer com o convívio de ambas as partes, né? Tanto de pai quanto de mãe, né? Correto. Inclusive, tem um artigo, né, que é o 1584, parágrafo 2º do Código Civil, que eu até mencionei no artigo, que ele fala que se não houver acordo entre o pai e a mãe, quanto à guarda do filho, encontrando-se ambos os genitores aptos a exercer o poder familiar, será aplicada a guarda compartilhada. O exercício do poder familiar, ele é diferente da possibilidade de você deter a guarda. Um dia a gente até pode falar sobre isso, sobre a diferença de poder familiar e sobre guarda, que é um assunto complexo também. Mas o não possibilitar exercer o poder familiar é algo muito grave. Por exemplo, o pai cometeu algum crime com relação à mãe dos filhos ou uma lesão grave com relação às crianças. Isso é inaptidão do poder familiar. Então, é nesses casos em que a lei fala, nesse caso não vai ser fixada a guarda compartilhada. Mas só meramente pelo fato de vocês não concordarem,
Isso não quer dizer que não deve ser fixada a guarda compartilhada. Porém, como é algo recente de alguns anos atrás. É que no direito, às vezes, algumas coisas demoram para ser aplicadas, porque tem o tempo de desenvolvimento de jurisprudência, né? E ver como os julgadores vão se pronunciar sobre o caso. Antigamente, logo quando essa lei entrou em vigor, eu lembro que uma vez eu já cheguei a tentar fazer um acordo de guarda compartilhada e mesmo assim não ser homologado. Hoje não. Hoje, se você tem consenso entre os pais, promotor concorda e é homologado a guarda compartilhada. O problema é quando não há mesmo. Então, assim, tem juiz que entende que quando não há consenso, ele não indica. E quando há, indica. Mas o que a lei fala para mim fica bem claro, né? E, como eu disse, os tribunais superiores já têm decidido favoravelmente que mesmo sem consenso deve ser aplicada a guarda compartilhada. Legal. Doutor, e só para ilustrar, eu sei que isso não está no artigo, mas assim, e no caso onde é concedida a guarda compartilhada, mas uma das partes, seja pai ou seja mãe, não participa da vida dessa criança, de certa forma, né? Existe algum tipo de punição, algum tipo né, que a mãe ou que o pai possa buscar para fazer com que essa pessoa participe um pouco mais, o lado que está faltando de participar, acabe participando um pouco mais da vida do filho? Olha, só em situações muito extremas, né? No caso de um abandono material, e situações assim, que decorre de anos da criança ser abandonada. Daí o filho pode pedir até uma indenização. Existe também um crime que pode ser investigado, né? Mas tem que fazer pelos de ocorrência. Mas simplesmente porque, tem a guarda compartilhada, não está indo na reunião, não tem como cobrar, porque assim, a guarda compartilhada, você tem que falar que você quer. Então, quando existe uma ação, o pai pleiteia a guarda compartilhada, certo? Então, ele querer, nos casos que eu tenho visto, tá? Como eu disse, existem casos e casos. Ele querer a guarda compartilhada, na maioria das vezes, indica que ele quer participar da vida do filho. Agora, se ele não quer participar da vida do filho, com certeza ele não vai continuar com esse pleito no processo, porque muitas vezes é algo que obsta, inclusive, um acordo. Então, se ele quer, realmente, ele tem buscado isso e ele quer participar da vida do filho. Então, às vezes, numa primeira instância, pode vir uma decisão que não seja favorável, ele tem que recorrer. Então, nem sempre é tão simples assim, né? Então, pelo menos dos meus clientes, das pessoas que eu tenho conversado, eu tenho sentido que quando eles querem a guarda compartilhada, porque eles realmente querem conviver com o filho da melhor forma possível. Legal. Doutora, muito esclarecedor o assunto e também a gente deixa o espaço aqui para as pessoas que tiverem algum tipo de dúvida, para que deixem aqui nos comentários, seja no Instagram, no Facebook, ou pode enviar e-mail para o jornal, ou diretamente, acredito, para o consultório. Posso divulgar o site de vocês, doutora? Pode ser. É brescianadv.com.br. Lá também os mesmos artigos que são publicados no jornal também são publicados no site, que tem a parte do blog lá, com diversos assuntos interessantes do cotidiano, né, assuntos que estão em alta também agora do momento aí. Então, muito bem escritos e destrinchados aí pelo doutor e também pelo doutor Felipe aí, que participam, revezam semanalmente, e estão disponíveis também no site do Jornal Semanário aqui, para quem quiser. A gente tem na parte de dicas lá, o campo direito, né, onde são publicados os artigos aí da doutora Maiara e também do doutor Felipe. Doutor, agradeço aí. A gente vai se ver a cada 15 dias, né, e o Felipe também, porque a gente vai revezar, né, o Felipe vai também falar sobre o seu artigo, cada uma semana aí falando sobre o tema, né. Agradeço a sua participação e deixo aí para que as pessoas que tenham alguma sugestão de tema, que gostaria de ver o artigo, né, que deixe aqui nos comentários, para que a cada semana a gente consiga estar trazendo assuntos relevantes aí do dia a dia e ajudando as pessoas aí também a entender um pouco mais no campo do direito, né, desses problemas do dia a dia, mas que no campo do direito vocês consigam estar trazendo esses assuntos explicando um pouco melhor para o pessoal. Agradeço o convite, Túlio, e eu espero que eu tenha esclarecido um pouco sobre o artigo, e eu gostaria de pontuar que
a gente vem e fala a regra, né? É claro que existem exceções, existem casos e casos, como muitas mães podem vir e falar com relação ao, você não conhece o pai do meu filho e outras situações. Então, a gente não está discutindo nenhuma situação isolada. Nós estamos pontuando a regra e os entendimentos que são trazidos atualmente pelo judiciário, tá bom? E eu me coloco à disposição de vocês também e agradeço mais uma vez. Eu que agradeço aqui em nome dos leitores do Jornal Semanário e até a próxima, então. Semana que vem a gente recebe o Dr. Felipe aí para falar sobre o tema do seu artigo e vamos aí a cada 15 dias batendo esse papo legal, esclarecendo aí os assuntos para a população, para os leitores aí do Jornal Semanário. Obrigado, doutor. Bom fim de semana aí. Obrigada para vocês também.